Olá, estudantes, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mais um instante de correção e conversa sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília, basicamente hoje voltado, né, para um tema que divide, né, a temática, divide o debate com uma ciência muito próxima, que é a biologia. Para a gente conversar, né, fazer essa interação, fazer uma troca de experiências, hoje, né, tive a sorte de contar com um colega de trabalho de muitos anos. A gente, ao longo do tempo, vem passando aí por muitas escolas do Distrito Federal e, coincidentemente, sempre dá certo de estarmos juntos. Então, conosco hoje, o professor Maurício Bernardes, que até o ano passado esteve aí à frente de alguns trabalhos no CEL, trabalhou com algumas oficinas, muitos de vocês vão reconhecê-lo, apesar de ele estar com uma postura e um visual um tanto quanto distinto, mas vou deixar que ele fale um pouquinho, se apresente para nós aí. Seja bem-vindo, Maurício. Olá, pessoas. Obrigado, Aldo, por essa oportunidade aqui com vocês. Vou me apresentar. Meu nome é Maurício. Já estive aí no CEL ano passado, fui professor de agrofloresta. Já estou pedindo música com o nosso amigo aqui, que já faz 3 escolas que nós trabalhamos juntos aqui no Distrito Federal. Me formei em Biologia na Unesp e é uma honra aqui estar com vocês novamente para debater um assunto tão interessante e que é de ordem principal de hoje em dia, que é a questão do bioma Amazônia. Vamos lá, Aldão, manda ver aí. Pois é, Maurício. Então, entre muitos dos biomas que nós poderíamos conversar, né, tanto na análise dos biomas mundiais, quanto na análise dos biomas do Brasil, não se incomode aí se estiver vazando algum som, porque essa é alguma das particularidades do período remoto. Né? Então, está passando o carrinho da pamonha aqui, obviamente que vocês vão entender que não está em promoção, por isso que eu não saí correndo para comprar. Bom, o som já se restabeleceu, voltando então à programação normal. Dizia aqui, seu Maurício, que nós poderíamos conversar muito sobre diversos biomas, né? Poderíamos também conversar sobre as gafes recentes das autoridades aí, um dizendo que a Amazônia é coberta por Mata Atlântica, o outro falando de um inverno rigoroso nessa parte norte do território brasileiro, né? Tem alguns equívocos pontuais mostrando aí que a geografia anda capenga nas escolas do território nacional, mas não é esse o nosso papo, até porque nós queremos que esse vídeo permaneça no ar por muito e muito tempo, sem ninguém, né, se incomodando com a fala de dois meros professores. Né? Então, claro que você, dentro de uma titularidade, numa capacidade, né, muito maior, mas isso é outro papo. O que eu quero, na verdade, é que a gente converse um pouquinho sobre o bioma amazônico. Eu trouxe 2 questões pontuais, específicas, apesar de estar direcionando essa conversa, né, do eu de cá, você de lá, sobre o PAS, segunda etapa, as questões que eu busquei, as 2 que a gente vai conversar hoje, são do Enem. Né? Mais à frente, a gente faz, né, deixa para um outro convite, para um outro bate-papo, a gente tratar também sobre questões do PAS. Mas como as questões do PAS são distratores muito simples, ou na verdade, né, afirmativas ou negativas para que a gente julgue, eu optei por questões de múltipla escolha, por isso as questões são de Enem, mas a temática, além de tratar e de servir aos alunos do terceiro ano, serve especificamente aos jovens do segundo ano, onde em geografia a temática biomas aparece, né, com mais força, com mais ênfase. Então, de você, Maurício, gostaríamos aí de ouvir um pouquinho, um relato, algumas considerações do ponto de vista, né, da biologia e do biólogo que está aqui, que é você, sobre, então, o maior ecossistema do planeta, e assim, né, que essa riqueza natural amazônica é tratado no Brasil e no mundo. Então, diga aí, converse conosco sobre esse tema. Obrigado, Aldo. E como você falou, falar da Amazônia, você falar em grandezas, né? Você tem aí, como você salientou, que a Amazônia é o maior bioma do planeta. E com isso ela também carrega a maior biodiversidade do planeta, ela tem a maior população de espécies de aves, de mamíferos, né, de árvores, né?
ali naquele espaço. Ela representa, no Brasil, 50% quase do nosso território. Mas algumas coisas também da Amazônia a gente pode. Existem também muitos tabus sobre a Amazônia, né? Algumas pessoas ainda falam, né, hoje em dia, que a Amazônia é considerado o pulmão do mundo. E aí, Alto, o que você acha disso? Grande equívoco, né? Não significa exatamente, né, que a gente possa tratar como uma verdade absoluta. A gente sabe que o derramamento do petróleo é muito mais prejudicial ao abastecimento de oxigênio do planeta do que exatamente a queimada na Amazônia, mas isso não justifica que seja derrubada. A Amazônia, ela é um patrimônio importante, com influência direta no clima, especialmente nos países aqui do hemisfério sul. É isso? Isso. A Amazônia não é o pulmão do mundo, porque o que ela produz de oxigênio, a quantidade de seres vivos que ela habita é tão grande que acaba sendo consumido ali mesmo aquele oxigênio. E como você falou, a importância da Amazônia é a questão da manutenção do clima. Nós temos aqui chuva, aqui na região centro-oeste, sudeste, que vem devido à questão dos mares aéreos que a Amazônia é capaz de produzir. Nós temos aí os aerosóis que as plantas produzem, que faz com que ocorra a precipitação da água que vem dos oceanos, passa pela Amazônia, é desviada pelos Andes, né, e chega aqui na região nossa, aqui no centro-oeste e na região sudeste. Então, toda vez que você interfere naquele bioma, você está afetando também a população que vive aqui nessa região. E a grande contradição, né, o agronegócio invadindo a Amazônia para sofrer as futuras consequências da falta de chuva, como já tem ocorrido na região sul do Brasil. Do ponto de vista geográfico, quando a gente trata aí, né, dos rios voadores, como você colocou, hoje sofrendo as consequências do chamado avanço da fronteira agrícola. Quando nós temos dirigentes, né, governantes, autoridades, gente poderosa, né, que não enxerga, não compreende esse cenário do bioma como um elemento que merece preservação, atenção e cuidado, então imediatamente nós ficamos vulneráveis às mazelas, né, que virão daí para frente. Então, a ausência de chuva, né, eu nem vou mencionar aqui os problemas relacionados à estrutura do solo da Amazônia, que de fato, né, na sua totalidade, não se apresenta fértil. Nós temos níveis diferentes da floresta, mais à frente até visualizaremos aí um slidezinho nesse sentido, mas a parte ou o trecho, né, chamado aí de floresta, né, ou mata de terra firme, a estrutura do solo ela é extremamente pobre, e aí desmata-se com uma expectativa do plantio ou especialmente, né, da criação de animais, e o resultado é seca, né, prolongada, e aí muitas perdas, não só do ponto de vista ambiental, já está estabelecida, mas especialmente também, né, do ponto de vista econômico, já que a ganância desses indivíduos só entendem este comunicado, né, o recurso, o dinheiro, o lucro. Isso. Essa é o que eu posso dizer. Hoje é um dia, essa questão é uma questão hoje em dia de urgência na questão das queimadas que ocorrem na Amazônia. O ano passado, se você lembra muito bem, os rios aéreos acabaram virando fumaça, né? E São Paulo, no meio do dia, acabou ficando totalmente fechado pela fumaça dos incêndios que teve na Amazônia, em relação ao que você falou dessa ganância desenfreada que o agronegócio tem por cima dessa região. Outros problemas também que a Amazônia enfrenta é a questão da mineração. A Amazônia é uma região rica em minerais, né? E aí, inclusive, as populações indígenas que estão resididas nessas regiões também correm risco de desaparecer por estar em cima de reservas de minerais, né? O que você me fala dessa questão também? Pois é, né? Acho que desde quando éramos crianças, desde que tínhamos a oportunidade de estar no ambiente escolar, né, uma época
certamente muito mais tranquilo e fácil para nós, né? Porque não? A preocupação era só fazer sol a parte da tarde para poder jogar bola, andar de skate. Não sei como era lá, né, em São Paulo para você, mas pelo menos aqui em Brasília, para mim, era desse modo. Mas, enfim, desde esse tempo de escola, a gente escuta, né, todo o interesse internacional no subsolo amazônico. Se nós pensarmos no trecho da Amazônia que recobre o território da Venezuela, nós temos neste espaço, neste subsolo, as maiores jazidas, né, maiores reservas de petróleo do planeta. Né? A Venezuela passa por dificuldades econômicas hoje por outras questões, né, por ter ali governantes meio maluquinhos ao longo do tempo, que também, né, deixam para um bate-papo sobre geopolítica ou geografia política um pouquinho mais à frente. De fato, né, se nós pensarmos dentro do espaço amazônico brasileiro, lembra lá da Serra dos Carajás, né, talvez o projeto mais ambicioso e desencadeado no final dos anos 60, andando pelos anos 70, né, dentro de uma perspectiva de extração do minério de ferro, mas outros tantos também disponíveis nesse espaço, que torna o ambiente completamente vulnerável ao espaço, né, de desmatamento, ou, de novo, usando o mesmo termo, né, da ganância. Eu não vou entrar aqui no mérito se correto ou incorreto, mas fica aí para os nossos alunos, nossos estudantes que nesse momento nos acompanham, que eles ponderem e reflitam um pouquinho, né, dos dois lados em que estamos, tanto do espaço, né, do sobrevivente no espaço planetário, em especial no território brasileiro, e ao mesmo tempo do consumidor de tecnologias, de recursos, de tantos outros fatores que tornam importantíssimo aí, né, o avanço tecnológico, o uso de matéria-prima. Então, dá para equilibrar, né? Não faltam aí teorias, não falta análise do desenvolvimento sustentável para, de fato, usarmos de maneira mais sábia, mais inteligente os recursos naturais. Usá-la por usá-la, derrubar por derrubar, aí é um tanto quanto, né, uma clara demonstração de que daqueles cidadão não, engenheiro, né, que viviam nas cavernas, talvez a gente não tenha evoluído tanto. Ai, Maurício. Então, retornando aqui à questão da Amazônia, ela ainda, no Brasil, é a única floresta ainda contínua que nós temos. O Cerrado, ele já praticamente, você não tem já uma continuidade desse bioma, mas a Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados que nós temos aqui. A Caatinga também ela sofre o processo da desertificação, e uma faixa contínua nós temos ainda apenas a Amazônia, né? E o que acontece? A Amazônia, ela nunca terá fim? Ela consegue suportar esse desmatamento? A resposta é não, né? Vai chegar um momento que essa mata ela vai sofrer um processo de savanização. Ela não consegue suportar o estresse que ela corre com a questão do desmatamento, com as queimadas, com a mineração, né? E aí a gente vai voltar àqueles problemas que nós falamos anteriormente, né, que é as secas, as mudanças climáticas, a questão da acentuação do processo chamado El Niño, fazendo com que no Brasil, agora nós temos a presença de tornados no sul de vez em quando, né, vocês viram recentemente aí o tornado que teve em Santa Catarina, levando até algum número de mortes aqui no Brasil. Tudo isso é em consequência do aquecimento global e, consequentemente, do desmatamento aqui na Amazônia. Maurício, eu quero aproveitar esse slide que está projetado aí, vou pegar aqui uma marcação, só para a gente... Opa, não é isso não. Só para a gente visualizar aqui algumas coisinhas, especialmente no que diz respeito ao contexto da floresta, né? Primeiro, essa é a visão geral, né, que nós temos da floresta. Normalmente, quando se fala de floresta amazônica, quando se procura aí via Google, esta, né, imagem ou algumas das imagens que aparecem, semelhantes aí a essa, estão sempre cursos d'água, né, muito volumosos, cortando em meandros o espaço florestal. É enorme a floresta, eu tive a felicidade, a oportunidade de visitá-la alguns anos atrás, e fiz um caminho, um roteiro muito bacana, e no meio da floresta, não só o cheiro, não só a dimensão das árvores, você olha para aquilo tudo
putz, é muito grande. Dá trabalho, né, fiscalizar, ficar atento aqui ao processo de desmatamento e, ao mesmo tempo, né, desmatando aqui, muita coisa ainda tem muito a se fazer. Voltando um pouquinho na Mata Atlântica, né, que está, né, originalmente nesse posicionamento aqui no território brasileiro, nós temos algo em torno aí, né, de 7% da floresta original, né, coitadinha da Mata Atlântica, ela já não existe. Outro bioma extremamente ameaçado, né, você acabou não citando aí, mas importante que a gente relate aqui nesse registro, que é o cerrado, né? Coitadinho do cerrado também, avanço da fronteira agrícola e desmatamento, especialmente para o plantio de soja. E aqui sim, né, o território amazônico sobre o território brasileiro, distribuído em dois conjuntos, né? A Amazônia sobre o nosso espaço, nós vamos chamá-la de Amazônia Legal, e aquilo que está fora do limite territorial brasileiro, nós tratamos de Amazônia Internacional. Claro que o Brasil tem uma responsabilidade maior, a Amazônia é praticamente metade do território brasileiro, aos poucos, deixa eu mudar até a tonalidade aqui para facilitar a sua percepção, mas veja, aos poucos, nós vamos tendo um avanço, tanto aqui no norte do estado do Mato Grosso, avançando também pelo estado de Rondônia, avançando também pelo estado do Pará. Não é o Cerrado que está empurrando, não, tá? Isso aqui a gente chama de avanço da fronteira agrícola. Então, especialmente produtores e criadores têm ampliado o processo de desmatamento nessa área. Existem alguns mitos, né, que a gente vem acompanhando aí a repetição intensa de que, por se tratar de uma floresta úmida, não pega fogo. Não é isso não, tá, gente? Fique você achando que é o que são as árvores molhadas, né, que é lá do jardim da tua casa, que você tenta atear fogo e vai dar um trabalho danado. Não é bem assim. Bem, então, a floresta ela tem uma capacidade também de propagação e, enfim, entra em descontrole. E para muitos, esse processo de queimadas é uma maneira de limpar a área, limpar o espaço de maneira mais rápida. Então, tira ali o que é aproveitável, de madeira que vai ser comercializada, e o restante, o que sobrar, ateia fogo numa lógica, né, de deixar, então, o solo livre, seja para o plantio, e aí começam os problemas, né, porque vão perceber que não há fertilidade adequada para o tamanho do cultivo, ou do interesse e intenção de cada um dos produtores, né, normalmente médios produtores, pensando, na verdade, em se tornarem maiores nesse cenário. Chama a atenção também, ainda de geografia, já que eu estou com a palavra aí, dominando, não deixando meu amigo Maurício falar, tá aqui a linha do Equador, tá certo? Então, só para registrar, porque também a gente ouviu aí, né, em outro momento, que é nessa área, existe aí, né, a combinação de inverno rigoroso, então nós temos 93% do território brasileiro posicionado, né, a partir da linha do Equador, portanto, né, com presença no hemisfério sul, só os 7% restantes, é lógico, vão estar aqui acima da linha do Equador, portanto, no hemisfério norte. Logo, também é preciso dizer que próximo à faixa da linha do Equador e entre os trópicos, a gente chama, né, de clima intertropical, e essa linha do Equador, na verdade, define a ocorrência do clima equatorial, com duas características, quente e úmido, o que, obviamente, também garante todos aqueles informes, aquelas aulas, aquelas conversas das chuvas cotidianas, chuvas quase diárias em muitos dos pontos da floresta amazônica. O que talvez o interlocutor lá do governo quis dizer é que nesse trecho do hemisfério norte, por conta da movimentação da Terra, considerando solstício e equinócio, então, enquanto aqui para nós, nesse momento, no mês de julho, vai até o mês de setembro, nós vivemos um inverno, que não é um inverno rigoroso, né, como na verdade costuma ser abaixo aqui do Trópico de Capricórnio, no hemisfério norte, nesse momento, eles vivem o solstício de verão. Ok, nesse sentido ele acertou na argumentação, mas isso não quer dizer que as condições de temperatura neste ponto específico, né, numa zona intertropical, obedeça ao pé da letra as variações das estações do ano. Aqui continua prevalecendo o clima quente e úmido, com duas estações bem definidas durante o ano inteiro, né? Um verão quente e úmido, né, chuvoso constantemente, e um inverno que na verdade não chega a ser tão frio,
isso que vai diminuir ali o índice de precipitação. Vale, só para fechar aqui, já que eu estou falando demais, viu, Maurício? Você me desculpe, eu convido o cara para falar conosco e eu acabo falando mais do que né, seria o conveniente. Mas, enfim, só para destacar aqui que durante né, todo o procedimento de ano, nós temos interferências das massas de ar que, né, combinadas, então, determinam as variações de temperatura, tempo e clima em todos os espaços territoriais, não só da América do Sul, mas pontualmente do território brasileiro. E aí, na Amazônia, tem origem uma massa de ar, certamente vocês chegaram até aqui, já ouviram falar, né, que é a massa equatorial continental, né, que dá a sigla MEC. Não está muito bom falar de MEC nesse momento, porque lembra outra coisa, mas enfim, a massa equatorial continental é a única massa continental do planeta que é úmida. Normalmente são as massas oceânicas, né, que apresentam um nível de umidade por um sentido óbvio, né, estão movimentando-se sobre densas áreas úmidas, áreas dos oceanos, é lógico. Agora, uma massa continental, né, liberar aí a umidade tem a ver não só com o volume e a quantidade dos rios aqui presentes, mas a combinação de um outro fator chamado de evapotranspiração, que é a liberação também de umidade feita pelas plantas. Pronto, Maurício, eu vou passar o resto desse nosso bate-papo calado, porque agora é com você. Fique tranquilo, Aldo, isso aqui é uma parceria mesmo que a gente está fazendo junto, e a sua contribuição foi fantástica. Dando continuidade, abaixa então aí a apresentação aí, por favor. Claro, vamos lá. Vai mostrar aí pra gente? Pode, é contigo. Eu vou mostrando aí. Vou estar utilizando. Deixa eu baixar aqui então ela aqui. É você que veio que eu vou baixar ela aqui, é? Contigo aí. Deixa eu, então, peraí. Fica tranquilo. Tem aquela história do quem sabe faz ao vivo, né? Como diriam os jovens, é nós, velho. É nós, velho. Então, vou aqui. Opa, não é aqui. É outra página. Opa, deu certo aí? Aí, tá chegando. Pronto, chegou aqui. Fixa aí pra mim aí, deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada. Opa, não é aqui não, é outra página. Opa, isso aí é outra aula, ó. Olha só. Você pegou minha colinha. Já temos outra aula aí. Isso aqui é a minha colinha que eu tava fazendo, seu sem vergonha. Quer que eu coloque uma música nesse momento? Não, eu queria só pegar aqui a continuidade aqui da apresentação que você começou mesmo. Pode seguir, pra gente dar uma entretida aí enquanto isso. Você é ótimo para editar vídeo, né? Sim, aqui no Projaldo tá tudo funcionando bem. Mandei, deu certo. Entro... Tá aparecendo outra coisa aí. O que entrou aí? Agora foi, não foi? Aí... Aqui, essa aqui é a continuidade do que essa aqui é as fitofisionomias do bioma cerrado, né? Bioma cerrado, não, perdão, bioma Amazônia. Nós temos aqui a mata de terra firme, onde nós temos aqui as maiores altitudes, né? Essas matas aqui, elas não vão ser alagadas ao longo dos anos. Aqui nós vamos encontrar aves de até 40, 50 metros ou mais, dependendo aí do tempo dessa floresta. Logo depois aqui da mata de terra firme, nós vamos ter a mata de várzea. Essa mata de várzea, ela pode ser inundada ao longo do ano, né? Aqui uma espécie típica que nós vamos encontrar aqui é a Vitória Régia. Acho que todo mundo já deve ter imaginado, tá numa região onde encontra na Amazônia, uma planta típica da Amazônia é a Vitória Régia, né? E nós temos aqui, logo após a mata de várzea, a mata de igapó. Essa aqui, ela é inundada constantemente ao longo do ano, né? Aqui nós temos aqui espécies que são adaptadas a viver nessa região. Um dos animais que frequenta bastante essa região aqui, nós temos aqui a presença do boto rosa,
que... O Boto Rosa é perigoso, né? Esse aí mexe com as meninas, né? Isso, uma questão interessante do Boto Rosa é a questão folclórica dele, né? Que quando nascem alguns meninos na região da Amazônia, onde não tem a presença do pai, a gente intitula a falar que esse menino é o filho do Boto. Essa é uma das tradições da região aqui, na questão da cultura popular, do folclore, né? Infelizmente, esse animal está correndo risco de extinção. A parte íntima dele é considerada um afrodisíaco. Então, as pessoas matam o boto cor-de-rosa para ficar como a gente pode dizer, com pingente do órgão sexual dele para aumentar a sua sexualidade. Assim como alguns países na China, por exemplo, matam alguns animais também com esse intuito aí afrodisíaco, né? O que você acha disso aí, Waldo? Você usaria aí? Eu não acho nada. Não acho nada. Eu tô só ouvindo aqui, cara. Diferente, né? Eu acho que é isso que eu posso falar aqui, diferente. Né? Eu espero que ninguém invente aí, né, no futuro, de repente, essas teorias sobre o lobo-guará, sobre o gatinho da vizinha, sei lá, né? Coisas do Brasil. Nossa, aí vê aí. Uma coisa, Você ia mostrar pra gente as imagens aéreas aí? Eu acho que era isso que tu ia projetar, né? Não era agora, não? Falei, eu vou dei projetar spoiler, né? também. Só para Dei spoiler. finalizar essa parte aqui, então, uma coisa que eu gostaria de estar falando, como que você já salientou, é essa questão do solo dessa região. Esse solo é bastante arenoso, pobre em nutrientes, né? Quando você tira a matéria orgânica, que são as folhas da floresta, esse solo ele tende a se esgotar rapidamente, deixando as monoculturas que ali vão ser utilizadas, com pouco tempo de uso, elas já se tornam ácidas, né, impróprias para utilização. Aí depois vem o uso para pasteio, né, que o pessoal joga o boi, e aí depois a gente vai ter o processo da desertificação dessa região, né? A Amazônia, se a gente não cuidar dela, ela pode se transformar ao invés da maior floresta tropical do planeta, no maior deserto do planeta, né? Pode superar até mesmo o Saara. É o maior, ô geógrafo, me ajuda aí. O que? O Saara, como o maior deserto quente do planeta? Sim, Isso, confere. confere, Exatamente. Exatamente. confere. Aí tem aquela piadinha, né, que a gente gosta de fazer com os meninos sexto ano, e o maior deserto frio, aí vem lá o debate sobre a Antártida, né? Mas isso é papo para uma outra vez. Deixa pra gente colocar no simulado dos meninos aí essa pegadinha para ver quem chegou até aqui assistindo essa nossa conversa. Eu queria estar salientando aqui agora, então, como você falou, outra parte aqui agora da apresentação, que é mostrar aqui um pouco da Amazônia, que não faz parte do território brasileiro, e juntamente com algumas fotografias tiradas por satélite, onde a gente vê o nível de desmatamento nessas regiões, tanto no Brasil como fora do Brasil. Vou colocar aqui. Beleza. É contigo aí. Quem sabe Vamos faz lá, ao vivo, né? quando você vai fazendo, eu vou sempre colocando a musiquinha aqui para descontrair, né? Oh, por favor, viu? Claro que ninguém está escutando nada, mas tudo bem. Vamos lá. Agora vai ser mais rápido. Pronto, entrou, né? Entrou aí? Pronto, então deixa eu. Ó, esses são. Aqui nós temos em verde aqui nesse mapa, nós temos aqui então o território da floresta Amazônia. Então a gente pode verificar aqui que a Amazônia, ela faz parte da Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia.
Esses países aqui, ó, a gente pode dizer praticamente que 90% do bioma desses países aqui, como Guiana Francesa, Suriname, Guiana, e até outros aqui, como Peru aqui, ó, Peru 80% ou mais aqui é constituído da floresta amazônica. Esse bioma, ele também está sendo, como pode ser ameaçado nesses países também, né, só no Brasil. E eu vou mostrar aqui para vocês aqui algumas imagens tiradas de satélite. Vamos lá. Aqui tem um gráfico aqui, ó, porcentagem dos países que a Amazônia é composto. Opa, vou só passar aqui, viu, gente? Vou descer. Aqui nós temos aqui a Bolívia, por exemplo, né? Esse gráfico, ele é composto aqui em hectares, e aqui são os anos. A gente pode observar que houve aqui no ano de 2010 um grande aumento aqui do desmatamento da Amazônia na Bolívia. E a partir de 2015 também a taxa aumentou. Em 2015 esse aumento foi devido a o que a gente pode dizer, o presidente da Bolívia, ele aprovou, né, a questão de aumentar a área de mineração na Bolívia, né, então, quando isso foi feito, aumentou, consequentemente, o desmatamento na Bolívia. Eu não sei se aqui fala a questão também, aqui, ó, nós temos uma imagem tirada por satélite, da Bolívia em relação aos anos. As partes verdes significam floresta e as partes em branco significam áreas que foram desmatadas. Observe que ao longo dos anos a gente houve uma perda grande desse bioma. Tudo bem aí? Muita coisa ali, né? É legal esse jogo de imagem. Essa projeção, né? Sim, legal no sentido de visualizar, né? Porque, de fato, é muito chocante, né? Isso, aqui nós temos aqui o Brasil. Esse governo, ele foi um estopim para o aumento gigantesco na questão esse momento, não fala esse momento, essa etapa. Perdão, o desmatamento, ele cresceu, assim, nesses 20 anos, de uma maneira gigantesca, né? A gente tem um índice aumentado gigantescamente nossa, perdão aí o pleonasmo, viu? Nessa questão do desmatamento, devido principalmente ao discurso que é colocado nesse momento na política brasileira. Nós temos aqui as principais ameaças, é o fogo, o desmatamento, a entrada do gado, o agronegócio, como foi falado também, né? Nós temos aqui uma foto de queimadas que acontecem. E aqui eu trouxe aqui mais aqui o boizinho. Esse boi aqui, ele a produção desse gado é em grande escala, né? E é produção extensiva. Então eles abrem grandes áreas da Amazônia, plantam esse pasto e deixam esse gado solto lá. Diferentemente aqui da região sudeste, onde nós temos aqui agora o boi criado em confinamento, que gera também outros impactos que a gente pode ver em outras aulas aí. Aqui é a proporção de cabeças de gados na Amazônia brasileira por municípios. Nossa Senhora. O estado do Pará aí, coitadinho.
Nós temos aqui uma questão em nosso país, que a população de gado já é superior à população de pessoas aqui no nosso território, viu? Tá bom também, então se a gente tem, né, um telefone celular para cada brasileiro aí, bate os 200 milhões de aparelhos, então tá tudo certo, é telefone celular e vaquinha, é o mundo que nos move. E aí nós temos a questão da criação de gado, que também gera um impacto gigantesco pelas flatulências e pelos arrotos, né? Que libera o metano e que contribui também com o aquecimento global. E aqui nós chegamos aqui na imagem aqui no Brasil. Deixa eu levantar um pouquinho mais aqui. Olha aí, pessoas, como a gente pode ver, o ser humano faz um estrago gigantesco na Amazônia, viu? Deu para aproveitar, deu Não para... sei o que a gente está fazendo aqui não, viu? A gente só destruiu o planeta, né? Só destrói, né? E aí, pessoas, se a gente continuar falando de Colômbia, Equador, Guiana Francesa, cada país vai ter a sua particularidade, mas o bioma encontra-se ameaçado na grande maioria deles, viu? O que nós vemos aqui, uma diferença aqui, talvez seja aqui na Guiana Francesa, já que, por enquanto, a política do governo francês é de preservação da floresta amazônica. Então, por ser um território francês, aqui nós temos um nível de desmatamento até um pouco menor considerado a outros países. A Guiana também é um país também que está investindo no ecoturismo, e com isso nós temos também uma pequena desmatamento, considerando os outros países que compõem o bioma amazônico. Não sabemos até quando, a gente sabe, na verdade, de interesses que estão aí nas entrelinhas. É fato também que essa discussão entra em cena se nós considerarmos a proximidade, né, da Guiana Francesa, que não é um país, é um departamento ultramarino da França, né, é um nome chique para a colônia em pleno século XXI, mas enfim, também discutimos isso em outro instante. O fato é que a proximidade com o estado do Amapá, que é o estado brasileiro que apresenta o maior índice de preservação da floresta, né, talvez seja um elemento que puxa o outro. Né? A gente pode analisar depois com mais frieza, com mais atenção nessa temática. Vou parar aqui então. Beleza, Maurício. Eu vou então colocar aqui o ponto que, na verdade, nos permitiu estar reunidos, né? Que é, de fato, a discussão, a conversa, a partir de questões do Enem, ou do PAS, no caso dos meninos do segundo ano, mas como eu expliquei no comecinho, a gente vai tratar sobre elas. Esse trecho aqui, né, acho que a gente pode fazer de uma maneira mais rápida. Aqui eu vou fazer a leitura do texto, e aí eu faço todos os extratores também de leitura, e à medida que você achar aí que cabe um comentário, fica à vontade, viu, Maurício? Então, essa é uma questão recente, né, 2018. Então, diz assim, uma pesquisa realizada por Carolina Leves, especialista em ecologia do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, publicada pela revista Science, demonstra que as espécies vegetais domesticadas pelas civilizações pré-colombianas são as mais dominantes. A domesticação de plantas da floresta começou há mais de 8.000 anos. Primeiro eram selecionadas as plantas com características que poderiam ser úteis ao homem, e, no segundo momento, era feita a propagação dessas espécies. Começaram a cultivá-las em pátios e jardins por meio de um processo quase indutivo de seleção. Né? Então, um material aí de ordem e análise científica, muito curiosa, se nós pensarmos que o Brasil é um jovem dentro desse intervalo de 8.000 anos, né? Nós temos 520 anos apenas, né, de configuração e de estruturação, né, como país, tá bem? E se a gente considerar o tempo, né, no papel de independência, esse número cai expressivamente, bom? Mas pela metade, aliás. Não volta lá. O texto apresenta um olhar. Pode falar. Essa questão é interessante porque nós temos aí um debate sobre a chegada desse homem americano aqui no continente, né? Nós temos aí os fósseis aí, por exemplo, nos Estados Unidos, que datam a 12.000 anos,
que era até então considerado o registro mais antigo, mas agora nós já temos registros aqui no Chile que datam a 14 mil anos da chegada do homem. Nós já temos análise desse homem. Esse homem ele veio da Ásia, o gene dele em algum momento passou na Ásia, né? Tem essa questão também de alguns pesquisadores falam que o homem também tenha vindo pela África, né, por jangadas, né? Jangadas não, por embarcações que chegaram até aqui. É um modelo de embarcação, né, diferente do que a gente tem, do que a gente reconhece, né, na atualidade, verdade. Isso é assim, temática boa. Que nós temos aí a questão da Luzia, né? Finada Luzia. Ela tem traços negroides e que ela conseguiu resistir agora na questão do incêndio que teve no Museu Nacional. A Luzia, mais uma vez, conseguiu sobreviver, entre aspas, né? É a verdadeira Highlander, né? Essa é uma verdadeira Highlander. E o que acontece? Com essa questão aí dos pré-colombianos, eles plantavam, né, ao longo das proximidades da onde eles moravam. Então nós temos as matas dos cocais, nós temos os açaizeiros, mandiocas, em umas regiões da Amazônia bastante adensadas, devido a essa questão desses homens pré-históricos, pré-colombianos, nessa questão do plantio dessas plantas que eram assim, que era de uso deles no dia a dia, para a fabricação das casas, para alimentação. E aí nós temos essa densidade, também o tamanho maior desses frutos, devido a já uma seleção que eles faziam natural dessas sementes, que ficou registro para a gente até hoje dessa floresta, viu? Muito bom. Vamos lá, deixa eu continuar então. O texto apresenta um novo olhar sobre a configuração da floresta amazônica por romper com a ideia, letra A, primazia, prioridade, de saberes locais. Bom, o texto não enxerga, na verdade, um rompimento nesse sentido, né? Aliás, nem atestou, nem apresentou, na verdade, nenhuma terminologia, nenhum empecilho ou nenhuma consideração sobre o tema. Concorda comigo, Maurício? Concordo plenamente, viu? Essa aí tá furada. Letra B. Ausência de ação antrópica. Então, o texto rompe a ideia de ação antrópica e coincide com toda essa argumentação aí que tu colocou agora, Maurício, né? Da chegada do homem na América, né, considerando, né, trazendo aí para um contexto também da Luzia, né, aparecendo aí dos fósseis, né, de maior datação já encontrado aqui nesse espaço territorial, né, ou nas partes emersas do planeta. Então, sempre houve, né, uma ocupação, sempre aconteceu atividade, né, de desenvolvimento de seres vivos e humanos nesse espaço territorial. É assim que se revela, né, as informações colhidas, pesquisadas, reconhecidas pelo conhecimento científico. Há um bom número de indivíduos renegando a ciência na atualidade, mas é indiscutível que é muito mais prático, né, entender ou buscar, na verdade, os argumentos a partir do método científico do que nos achismos. Letra B é uma informação que diz a verdade. Algum complemento aí, Maurício? Não, eu concordo plenamente que a letra B, ela apresenta, né, o que o texto quis dizer, viu? Vamos lá, depois, insuficiência de recursos naturais, até um exagero, talvez o autor do item não tinha nada para escrever. Você põe aí, insuficiência de recursos naturais, que é ponto grátis, ninguém vai marcar isso aqui. De fato, né, se você faz essa marcação, na boa, meu brother, tu não está preparado, ou então, né, você acabou de descobrir no instante ali que ia entrar para fazer a prova, que virou um herdeiro aí de grandes negócios em Dubai. Por isso você não precisa mais se preocupar com estudos e qualificação, muito menos com Enem ou PAS. Aí marcou qualquer um para utilizar, sair mais cedo e enganar pai. Então, se você não está nessa categoria, como eu e Maurício nunca estivemos, a gente já não vai marcar a letra C.
Letra Pelo amor D, de Deus, viu? necessidade de manejo ambiental, né, não é o trato, não é a conversa aqui apresentada. Predominância de práticas agropecuárias, apesar de reconhecermos a existência, né, e também o texto não faz nenhuma citação. Única resposta adequada, possível, né, ou que caiba neste cenário aqui, deixa eu pegar uma marcação colorida, letra B, ele rompe com a ideia de mata virgem, de ausência de ação humana nesse espaço. Ok? Tivemos convergência de ideias aí, Maurício? Com certeza. Essa Então, civilização pré-colombiana são os verdadeiros agrofloresteiros passados, viu? Da onde eu aprendi um ah, pouco. muito bem. Fica aí para um nosso bate-papo futuro, já estou marcando aqui com você. O último, e aí já terminando, já fechando nossa conversa, diz assim, o Enem, um pouquinho mais tarde, né, já quase completando uma década, mas não deixa de estar atual na temática amazônica. A floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, vai guardando o número aí, Maurício, na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. Putz, frase puxada, pesada, só podia ser uma frase crítica, né, partindo de um sabe, né, figura importante, foi figura importante durante muito tempo na ciência brasileira, vários nomes da geografia. Continua a questão. Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental descrito lembrando que essa atualidade era em 2012 e é essa atualidade em 2020 também, ok? Maurício, antes da leitura aqui, você tem algum comentário? Quer ilustrar alguma coisa aí? Então, nessa palavra atualidade é que nós temos aí a grande resposta dessa questão, viu? Porque os itens aí, eles apresentam vários tipos de impactos que a gente vai ver ao longo da leitura, né? Mas quando ele coloca atualidade, aí é o pulo do gato da questão, hein? Exato. Então vamos ver aí. Expansão do projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras. O projeto Carajás existe, é extremamente impactante, né, especialmente na extração do minério de ferro, mas não é um conjunto que compõe um problema ambiental atual. Né, ele não está nessa lista que agiu de maneira desenfreada nas últimas 2 décadas, aí, considerando um processo de desmatamento intenso a partir das queimadas. Então, letra A a gente pode deixar de fora, apesar de concordar que é um problema ambiental. Tudo bem? Bem, Maurício? Correto. É isso Então mesmo, tá, viu? assim, aí a estratégia da banca, né? Que serve também para o pessoal do Sebrasp aí que prepara o PAS. Ele coloca uma sequência de informações que induzem a verdade, que são, na verdade, adequadas ao contexto real, mas que precisa estar atento a este termo aqui, ó, o de hoje, o agora, da atualidade. Beleza? Então, difusão do cultivo de soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. E aí? O que você Essa acha, aí. Luiz? Então, Poxa vida, Brasil. Pode seguir. nós temos aí a chegada através aí do campo Mato Grosso, né, do grande agronegócio, né, do tripé da Revolução Verde, que é a questão da mecanização, do uso abusivo de agrotóxico e de herbicidas, e também o uso intensivo também da água, né, para a gente ter a irrigação aí, os pivôs centrais. E essa Sim, sem chegada, chegar, mas consideradas as outras questões que a gente vai chegar, eu acredito que seja a atualidade da Amazônia em questão de degradação seja essa, viu? exato. Se a gente pegar, pensando, né, no contexto de atualidade, mesmo que seja uma questão elaborada lá em 2011, destaque aí para o governo brasileiro, que algumas semanas atrás, quase meses, celebrou uma grande produtividade agrícola, a maior
colheita de grãos da história, né, mesmo em período de pandemia, e houve uma celebração, todo mundo tomando leite. Vocês lembram da polêmica que gerou aí esse ato, né, encabeçado pela ministra da Agricultura, e depois outros personagens do Estado também repetiram esse cenário, e aí deu margem a uma série de interpretações. Vou deixar a letra B aqui pré-marcada, né, vamos ver o outro. Construção da rodovia transamazônica com o objetivo de interligar o norte e o restante do país. Tá bom deles retomarem aí a construção da Transamazônica, uma obra, né, faraônica, interminável, com uma série de problemas que remete à estrutura do solo, ao impacto ambiental, à condição de chuva. Pois procurem aí, né, nos canais que vocês mais acessam, imagens da Transamazônica, dos atoleiros com os caminhões, com os veículos mesmo, né? Tem localidades nesse Brasilzão ao norte, foi coberto pela floresta amazônica, que não é possível chegar de veículo, você só acessa ou por navio ou por avião, né? Então, estamos em pleno século XXI. Beleza? Maurício, comentário? O comentário é que essa rodovia também, além de levar essa questão desses impactos, era um grande vetor também de entrada de doenças na população indígena também, onde você teve um aumento da população que foi morar lá, né, porque dentro da Transamazônica, o governo, na época da ditadura militar, apoiava também, dava lotes para que as pessoas fossem residir nessa região, os gaúchos, o pessoal do sul, né, e aí essas pessoas levaram com ele também uma grande proporção de vírus que a população nativa não tinha anticorpos, que acabavam morrendo, né? Que até hoje, agora nós temos a questão da pandemia aí do coronavírus, a população indígena, mais uma vez, está sendo seriamente afetada. E só para finalizar essa questão das doenças, quando você derruba uma floresta, os vírus que habitam essa região, elas vão invadir as cidades. O Brasil pode ser, com o tempo, seja o início de uma nova pandemia, seja por aqui, devido a essa questão da retirada da floresta. God nos ajude, Alá, a vaca, qualquer um das divindades, na verdade, que intercedam aí, né? Do Thanos para cima, todo mundo que tiver poder nos ajude, que não seja uma realidade do futuro, tá bom? Bom, continuando aí. Criação de áreas estativas do látex, das seringueiras, para os chamados povos da floresta. De novo, aquela história do item, o cara não tem nada para colocar, dizendo, coloca uma aí que ninguém vai marcar. Então, se você recebeu a notícia ali de que é um novo milionário, tu vai marcar essa, né, só pela graça. Mas se você, em sã consciência, né, fazendo a prova ali, com a perspectiva de inserção numa graduação, tentando, na verdade, seguir um caminho de futuro próspero, né, e marca esse item, tá bom de tu voltar e se debruçar sobre os livros, porque é importante ler um pouquinho mais. Ou então, de repente, acessar aqui, né, esse canal lá na casa do Aldo, e, consequentemente, né, ter esse bate-papo aqui comigo e com o Maurício. Olha a nossa pretensão, hein, Maurício? Por favor, gente, não esqueça de apertar o botãozinho lá do... Isso aqui é contra a uberização da educação, mas isso é só um meio tempo para a gente conversar com esses meninos, tudo vai passar, né? Bom, eu vou na letra E, já rapidinho, ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e estrangeiras, também não se encaixa dentro do contexto apresentado, cheio de itens que dizem informações adequadas, convenientes, relacionadas a problemas ambientais, mas que não representam a atualidade. A atualidade está aqui na letra B, difusão do cultivo de soja, implantação de monoculturas mecanizadas. Este é o gabarito. E foi isso, na verdade, que a gente preparou, organizou para hoje. A intenção é que fosse, né, um pouco menor, mas quando dois amigos se encontram, o bate-papo vai longe. Então, já aqui fazendo, né, o fechamento, agradecer a disponibilidade do Maurício, que hoje atua numa outra instituição de ensino, né, mesmo que seja da rede, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, mas que prontamente atendeu lá a minha ligação, assim, pô, brother, vamos lá, já que a gente não está trabalhando junto esse ano, vamos fazer aí uma coisinha. E aí
então gravamos esse quadro, você de cá, né, eu de cá, você de lá. Então, Maurício, contigo aí, faz suas considerações, dá uma mensagem, deixa uma mensagem para os meninos do céu e outros alunos também nossos, né, do ginásio, do pupilo, né, que é do Centro 2, que na verdade eventualmente vão assistir aí esse canal. Quero agradecer aqui o contato do Aldo, em ter convidado para participar desse evento que ele está nos proporcionando, né? Ele de lá e eu de cá, e vocês de acolá. Deixar registrado que isso foi um momento muito interessante, e você está de parabéns. Quero deixar um alô aí para todos os alunos que possam estar vendo que a gente aqui, que isso vai passar, que logo, logo a gente vai estar ao vivo aí, novamente, e que esse é o momento necessário para a gente estar passando e aprendendo que um dia de cada vez, mas vamos todo mundo junto aí. Obrigadão e vamos junto. Estamos juntos aí também para precisando. Valeu, Aldo. Ô, Maurício, muito obrigado então pela presença. Já fica aqui no ar um convite para uma próxima, né, um outro Meet, já usando os instrumentos aí do poderoso Google em favor do esclarecimento, da conversa com os nossos alunos. Quem sabe, né, logo, logo eles também se motivam e a gente consegue fazer uma conversa, um bate-papo desse ao vivo, tá certo? Vou esperar nesse momento. Obrigadão, valeu, até a próxima, viu? Tchau, tchau. Falou.